E aí pessoal, PC Mochileiro aí em mais um relato. Hoje eu vou contar 2 dias e um relato só novamente. Vou falar de ontem um pouco, né? Ontem eu acordei então lá em Livingstone. Fui conhecer a Victoria's Falls, ali na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Victoria's Falls é uma queda d'água, acho que deve ser a maior da África com certeza, em largura. Não sei se é a maior do mundo também, mas é bem grande aí, é estilo Foz do Iguaçu ou as Cataratas do Niágara. Só que a gente quase não vê a cachoeira, de tanta água que sobe, de vapor d'água que sobe, a gente não consegue ver toda a cachoeira. Tem muitas trilhas, então você consegue ver ela de frente, por baixo, mais afastado. Estou colocando todas as fotos aí de todos os ângulos que eu vi. Bastante interessante um ponto da trilha que você tem que passar por uma ponte muito estreita, bem próximo da cachoeira. E ali você molha tudo. Se você não tiver uma capa, mesmo com a capa ali, molhei bastante. Mas foi legal conhecer a Victoria's Falls. Valeu. Bom, se valeu ou não, a gente vai. Acho que com certeza valeu. Eu falo isso porque eu gastei muita grana para conseguir entrar em Zâmbia. Eu vou contar um pouco mais sobre isso. Primeiro porque eu não consegui entrar com o carro, tive que deixar o carro na fronteira. E aí eu tive que ir com um atravessador lá, né, um agente da fronteira, uns caras que ficam ali. Eu tive que conseguir um táxi ali, né? E era cerca de 50 quilômetros da cidade, deve ser da fronteira, era bem afastado. Então o táxi me custou razoavelmente caro. A gente já havia negociado um valor, ida e volta. E no dia seguinte, quando eu fui voltar de Victoria's Falls, ele disse que eu tinha que pagar mais. E para mim, do meu hotel para Victoria's Falls, eu também fui de táxi. Esse taxista era muito gente boa. Ele fez um preço legal para me levar lá para Victoria's Falls, me aguardar. Eu fiquei mais de 3 horas lá, depois voltar para a cidade. E foi esse mesmo cara que me levou para a fronteira. E eu tive que pagar 500, não me recordo agora o nome da moeda da Zâmbia, mas era 500 na moeda da Zâmbia, tá? O que corresponde a 0,4 também, então quase 300 reais. E para o cara da fronteira eu tinha dado 800 já. Então eu gastei uma grana forte aí para conseguir visitar Victoria's Falls. Além do que, Zâmbia também exige o Visa, que você paga $25 ali na fronteira. O hotel foi um preço justo, então o hotel é o que eu gasto mesmo. Mas essas taxas que eu tive que pagar desses táxis, esse Visa, a própria entrada da Victoria's Falls. E aí, a hora que eu estava lá em Victoria's Falls, tem uma ponte ali que liga Zâmbia e Zimbábue. E agora aqui as margens da Victoria's Falls, ela está logo ali na frente. Aqui a ponte que liga Zimbábue, Zâmbia. Eu estou do lado da Zâmbia. Já fui em um ponto ali que chega bem próximo das cataratas. E agora estou aqui embaixo. Espero que vocês estejam me ouvindo aí, porque o som aqui é bem alto. E eles têm lá bungee jump e alguns outros ali, slackline. E ele tem um lá, que foi o que eu fiz, que é como se fosse a nossa tirolesa, né, que chama de zipline aqui. E eu fiz esse, então paguei $47 para fazer isso. Você atravessa ali todo o precipício próximo da cachoeira. Se eu não me engano é 200 metros de altura, é um negócio bem alto. E foi legal, só que dura pouco, né? É uma tirolesa ali bem rápida. Não fiz muitas imagens da tirolesa também, o que eu tenho eu coloquei. E aí eu voltei então para a fronteira com esse cara, né? Com esse taxista que havia me levado ali para a fronteira de Zimbábue, para ir na Victoria's Falls. E com ele eu voltei para a borda ali, para Border Cross de Botsuânia. Chegando lá eu encontrei o agente que eu havia combinado o dia anterior. Conversei com ele ali. Eu já tinha ligado para ele, na verdade. Falei, chegando aí a gente conversa. Conversei, ele falou, cara, era 400 do táxi para me levar na cidade e 400 do meu trabalho. E eu falei, cara, a gente tinha combinado que era round trip, né? E não one way. Mas, assim, o cara ficou relutante ali. O taxista, que é o Brian,
o cara que me levou da fronteira para a cidade é o Peter. E o que me levou da cidade para a fronteira é o Brian, e eles são amigos. E os dois estavam juntos, falou, cara, se você quiser a gente vai na polícia agora e apresenta isso lá. Mas 400 na moeda deles aí corresponde a R$ 100. Então, por causa de R$ 100, às vezes eu ia ter que ir na polícia e gastar muito tempo, e eu já estava meio sem tempo. Então, deixei quieto, peguei meu carro, voltei para Botsuânia, tive que pagar uma taxa da ponte que atravessa entre Botsuânia e Zâmbia. Essa ponte, inclusive, é nesse ponto que tem 4 países em uma única fronteira ali, como eu disse no post anterior. E se você vê cada um dos países, Namíbia, Botsuânia, Zâmbia e Zimbábue. Voltei então para Kasane e já eram cerca de 2 horas da tarde e eu ainda tinha chão pela frente. Eu queria chegar em Francistown, que estava a 500 quilômetros de distância. Então, rapidamente, peguei a rodovia para Francistown, sentido sul. Novamente vi vários elefantes e girafas na pista ali, e nesse momento eu já não estava nem mais parando. E cheguei a Francistown bem à noite. Chegando a Francistown, procurei um lugar para ficar, nem cheguei a deixar esse lugar, cheguei muito tarde, e eu já tinha um pouco de comida do almoço lá, comi isso mesmo e dormi. E aí hoje eu tinha planejado, eram mais 500 quilômetros para chegar até próximo já do Kruger National Park. Eu ia ter que entrar para dentro da África do Sul. A fronteira estava a 3 horas de Francistown e depois eu tinha mais 2 horas, 3 horas para rodar para chegar no Kruger. Isso no meu planejamento. O que aconteceu foi que o GPS me apontou um caminho, um caminho bem ao norte ali de Botsuânia, que eu ia chegar quase na fronteira com o Zimbábue ali na África do Sul. E eu falei, eu vou fazer esse caminho aí. E aí esse caminho foi bem complicado. Primeiro, né? Cheguei até uma cidade ali próximo da fronteira, uma cidade um pouco maior, e fui tocando para esse primeiro border cross aí. No caminho, então, o GPS pediu para me virar ali numa estrada. Eu notei que era de terra e no próprio GPS eu vi que a estrada que eu estava chegava até o mesmo ponto dessa estrada e eu resolvi seguir. A questão é que a hora que eu, poucos quilômetros depois, 15 quilômetros depois, também começou uma estrada de terra. E essa estrada passava por dentro de um parque, por dentro de um game reserve, né? Esse é um parque privado. Os portões estavam fechados, inclusive, a cerca era eletrificada, mas não estava trancado. Então eu abri e entrei. Era bem pequeno esse parque, então logo eu já cheguei do outro lado, mas no caminho a gente viu alguns animais. E abri o outro portão para sair do parque. Abri o portão da saída do parque e segui passando por uma plantação, até chegar num ponto onde havia um rio, só que esse rio estava seco, totalmente seco. E estava bem arenoso assim, esse ponto, mas eu resolvi arriscar e entrei com o carro nesse ponto. Não andei nem 5 metros e o carro atolou. Tentei voltar, ele andou um pouquinho, mas novamente travou ali, eu não ia nem para frente nem para trás. A hora que eu desci do carro, a areia estava encobrindo quase que metade do pneu ali, e por baixo do carro ela já tomava tudo ali. Então comecei o processo ali de desatolar, né? Tinha alguns troncos ali próximo, pequenos galhos. Eu peguei e comecei a cavar em volta das rodas, murchei um pouco o pneu e comecei a cavar embaixo do carro, porque o carro havia sentado na areia mesmo. Nesse momento, a minha preocupação nem era desatolar, isso em algum tempo com certeza eu conseguiria sair dali. O problema é que começaram a surgir alguns animais ali no entorno, né? Então primeiro começou a aparecer alguns kudus bem longe, de repente eu vi algumas zebras, alguns macacos também, então começou a aparecer vários animais. E aí eu estava muito próximo da margem do rio, onde havia uma vegetação, e eu ficava sempre olhando para lá para ver se não tinha nenhum animal mais perigoso ali que poderia surgir.
Então isso foi o que talvez me preocupou mais um pouco ali. E o processo para desatolar esse carro demorou alguns 20 a 30 minutos. Mas no final eu consegui dar ré e voltar. Então eu voltei um pouco, alguns quilômetros, onde eu havia visto algumas pessoas que estavam nessa plantação e perguntei como é que eu faria para transpor aquele ponto ali, né? Se tinha algum outro caminho e tudo mais. E aí fui informado que essa fronteira específica onde eu estava tentando ir não abre aos finais de semana. E hoje é sábado. Então minha opção era ir para uma próxima fronteira. Eu teria que voltar naquela cidade um pouco maior que eu passei e ir para essa outra fronteira. E foi o que eu fiz. Chegando nessa cidade, era por volta das 2 horas da tarde, quase 3 horas da tarde, e eu resolvi parar para comer alguma coisa ali. E aí fui pesquisar sobre essa fronteira que eu deveria ir, estou colocando o nome dela aí, e aí no Google falava que ela fechava às 4 horas. E eram 75 quilômetros de onde eu estava, o GPS apontava que ia levar 1 hora para chegar até lá. Já era quase em 3 horas. Então, peguei comida ali, comi rapidamente, voltei pro carro e peguei a estrada. Felizmente a estrada era boa, então consegui fazer esse trecho em menos de 40 minutos. Só que, chegando lá, essa fronteira também estava fechada. Essa fronteira funciona até 4 horas da tarde, realmente, só que o rio, onde uma pequena ponte cruza, ele estava cheio, encobrindo essa ponte, e aí, consequentemente, também essa fronteira estava fechada. Então a minha opção foi seguir mais 80 quilômetros até chegar na mesma fronteira que eu havia vindo da África para a Botsuânia. E eu cheguei nessa fronteira por volta aí das 6 horas da tarde, mais 5 horas já. Então o dia foi bem cansativo, passei por 3 fronteiras, tá? Uma outra eu nem cheguei aí, porque eu também soube que estava fechado no meio do caminho, mas tive que andar muito a mais por conta dessas fronteiras que estavam fechadas e para conseguir voltar para a África do Sul. Mas no final tudo deu certo, então agora eu estou na África. Já andei 2 horas aqui sentido ao Kruger, eu tenho mais 3 horas, né? Por eu ter descido muito ao sul, então agora eu fiquei um pouco longe do Kruger, mas amanhã eu vou recuperar isso aí e chego no Kruger com certeza antes do almoço. E aí começa a expedição pelo Kruger. Então pode ser que nos próximos dias a internet não esteja tão boa, talvez não consiga postar alguns relatos, mas eu vou avisando no Instagram. E as fotos que eu conseguir subir, eu vou subindo lá. Hoje eu não vou postar nenhuma foto, porque as fotos nenhuma foto de animal, tirei muito poucas aí no caminho, somente as fotos de Victoria's Falls e algumas fotos que eu tirei aí pela estrada, beleza? Valeu!